Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Nós estamos trabalhando o capítulo Distribuição dos nutrientes pelo corpo. Na aula anterior, nós começamos o sistema cardiovascular. Olha lá, nós vimos que o sistema é composto basicamente por três componentes: o sangue, o coração e os vasos sanguíneos. Vamos começar a aula de hoje falando sobre o sangue. Então, o nosso sangue, provavelmente vocês já devem ter visto de alguma forma, em alguma imagem também, já caiu, machucou, ralou, sangrou. Então, este líquidozinho que corre por todo o nosso corpo é o nosso sangue, que tem uma cor vermelha, avermelhada. Vamos lá. O sangue é formado por uma parte líquida chamada de plasma, por plaquetas e por células de dois tipos, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Olha lá a imagem, vou mostrar aqui com a mãozinha, você acompanha. Temos ali os glóbulos brancos, olha lá as plaquetas, o plasma, então os glóbulos vermelhos, certo? Então, o nosso sangue é composto por essas quatro estruturas, né? Por quatro partes. Se você já fez algum exame de sangue, que você já viu lá, ou ouviu algum adulto falar, nossa, eu tô com as minhas plaquetas baixas ou alteradas, os glóbulos vermelhos, nós já vamos ver também um pouquinho sobre qual que é a função deles no nosso corpo. Então, olha lá. Os glóbulos brancos fazem a defesa do organismo quando corpos estranhos entram nele, evitando assim que o indivíduo fique doente. Então a gente já percebe ali que os glóbulos brancos são aqueles que atuam e trabalham na defesa do nosso corpo. As plaquetas promovem a coagulação sanguínea quando um vaso se rompe, por exemplo, ao ser cortado. Então, quando a gente corta, que a gente cai, rala o joelho e sai sangue, a gente precisa que o nosso sangue se coagule, ou seja, vai formando aquela casquinha. E quem que faz esse trabalho são as plaquetas. Os glóbulos vermelhos dão a cor vermelha ao sangue e são responsáveis pelo transporte de gases em todo o corpo. Então, quando a gente vê lá a questão do gás carbônico, do gás oxigênio, são os glóbulos vermelhos que fazem este trabalho. Acompanhe o passo a passo da troca de gases na imagem a seguir. Então, você vai poder me acompanhar junto com a mãozinha do mouse, ok? Olha lá o número 1, estão vendo ali? Começa ali a nossa inspiração, o gás oxigênio é inspirado pelo nosso nariz. Então, nós vamos aqui para o número 2. O gás oxigênio inspirado percorre um longo trajeto até chegar aos alvéolos pulmonares. Lá, esse gás atravessa as paredes dos vasos sanguíneos e se liga aos glóbulos vermelhos. Vamos então para o número 3, olha aqui embaixo, tá? Que está nos órgãos e tecidos, estão vendo? Os glóbulos vermelhos levam o gás oxigênio até as células dos órgãos e dos tecidos. Então, nós saímos aqui, os glóbulos vermelhos levaram oxigênio para as células dos órgãos e para os nossos tecidos. E então, vai para o número 4. Quando o glóbulo vermelho deixa o gás oxigênio nas células 4, o gás dióxido de carbono presente nelas se liga ao número 5. Então, aqui é onde acontece aquela troca. Ele deixa o gás oxigênio e tenha lá o gás carbônico. E então, nós saímos daqui do número 5 e vamos aqui para o número 6. O gás dióxido de carbono é levado pelo glóbulo vermelho até os alvéolos
para fazer o caminho em direção ao exterior do corpo. Então, lembra que é o momento da expiração, quando a gente está expirando e colocando gás carbônico para fora do nosso corpo. E aí, vamos aqui para o número 7, aqui em cima, quando o gás dióxido de carbono é eliminado do corpo pela expiração. Então, vocês viram ali certinho o trajeto que o nosso sangue faz neste processo de troca de gases, ou seja, o gás oxigênio, quando nós inspiramos, e depois o gás carbônico, quando nós expiramos, colocamos para fora do nosso corpo. De olho no local. Então, aqui vocês vão responder de acordo com o seu conhecimento. Vamos ver aqui. Alguma vez você já tirou sangue para fazer um exame de saúde? Ou se você nunca fez um exame de sangue, você já acompanhou alguém ou já viu alguém fazendo exames de sangue? Os exames de sangue são geralmente solicitados pelos médicos e a seus pacientes, porque o sangue pode conter pistas de muitas doenças ou anormalidades que acontecem no organismo. Converse com o responsável e preencha a tabela a seguir com base nas informações de algum exame de sangue que você tenha feito. Então, olha aí, se você já fez algum exame de sangue, veja se você consegue ter acesso ao resultado desse exame de sangue, peça ajuda de um responsável para você preencher. Para começar, qual é o seu tipo sanguíneo? Existe lá O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo e o AB positivo ou negativo. Qual é o seu tipo sanguíneo, você sabe? Eu sei, o meu, por exemplo, é o tipo sanguíneo O positivo. Verifique com seu responsável quais exames você já realizou com base nas informações obtidas de seu sangue. Então, que tipo de exame que você já realizou? Exames de sangue, para verificar o quê? Açúcar, colesterol, para verificar como estão as plaquetas, os glóbulos vermelhos no seu sangue. Em alguns exames sanguíneos, são indicadas as quantidades de células sanguíneas em sua composição. Dentro de qual faixa os valores são considerados normais para. Então, qual é a quantidade normal que o nosso corpo precisa ter para funcionar corretamente, adequadamente, de plaqueta? Qual a quantidade de glóbulos vermelhos que o nosso corpo precisa ter? E, por fim, qual a quantidade de glóbulos brancos que o nosso corpo precisa ter? Vamos retomar aqui questões importantes sobre a formação do nosso sangue. Ele é formado pelos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas e o plasma. Então, nós vimos que os glóbulos brancos, eles atuam na defesa do nosso corpo. As plaquetas trabalham na questão da coagulação sanguínea, certo? Os glóbulos vermelhos, eles fazem o quê? A troca de gases de gases no nosso corpo, do gás oxigênio, do gás carbônico, e é também os glóbulos vermelhos que fazem o quê? Dão aquela cor avermelhada ao nosso corpo, certo? Então é isso, pessoal. Nós vimos agora o sangue do nosso corpo. Continuaremos num outro momento mais informações e mais estudos sobre o nosso sistema cardiovascular. Obrigada pela sua atenção e cuidem-se. Tchau!